Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Que as bênçãos se multipliquem sobre ela e que a paz do Senhor seja sobre ela. Amém? Glória a Deus. Hoje mais um dia para a glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, porque tudo que Ele faz é bom para o nosso crescimento, para a nossa resistência, para nos fortalecer, para a gente poder entender poder da graça que nos aperfeiçoa todos os dias, que nos levanta e que nos ergue, que nos dá uma força descomunal para enfrentar todo tipo de prova, todo tipo de dificuldade, né? Provas que o Senhor coloca para a gente colocar o peito e falar, não, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor está fazendo, que é para o meu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vim com uma palavra que o Espírito Santo me direcionou, mas hoje vai para os pais, né? Que tem filhos, dois, três filhos, né? Que está lá em Gênesis 37, do 1 ao 4. Vou ler aqui para vocês. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que os outros irmãos, os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Você vê aqui nessa palavra que Jacó, ele demonstrava o amor dele maior para com José do que com os outros filhos. E entenda, a criança, elas observam muito, elas entendem o que está acontecendo, mas, né, ela vê ali a diferença, mas às vezes ela não consegue o quê? Falar, ela não consegue expor o que ela está sentindo. E o que ela faz? Ela guarda, né, o rancor, o ódio, né, a amargura de ver, né, o pai fazendo diferença com o outro filho. Então aquilo vai se tornando algo dentro da criança e é uma brecha para o mal, né? A gente tem que ter uma delicadeza muito grande, né, em questão de fazer diferença, né? Comprar uma coisa para um, não comprar para o outro, né? A gente guarda para um, não guarda para outro. E a criança, ela é inteligente, ela observa, ela vê tudo, ela entende, ela vê que é diferente. Ela vê que tem um cuidado maior. Então, ela não consegue falar, não consegue expor o que ela sente. E daí que ela vai guardando mágoa, guardando ódio. Aí tem raiva do outro irmão, aí briga. Aí às vezes tem briga dentro de casa, confusão, não sabe por quê. Porque os pais não estão observando isso, tá fazendo diferença. Sempre os mais velhos, eles não dão tão problemas, dão trabalho. É sempre os mais novos, né? E daí a mãe dá uma atenção maior. Porque o mais novo, ele vai dar trabalho, vai aprontar. Então daí a mãe foca no mais novo e deixa o mais velho, porque o mais velho, ele já entende. O mais velho, né, ele já é mais quieto, ele sabe se comportar. E daí ele fala, não, né? Mas mesmo assim, não é porque sabe se comportar que vai deixar de lado, não vai dar tanta importância. É importante isso. Você vê aqui, né, que os irmãos de José tinham ódio dele. Então eles eram grosseiros quando falavam com José. Eles falavam com raiva, né?
E você sabe a história de José. Os irmãos tentaram matar ele, né? Por raiva dele, porque o pai gostava mais dele do que dos outros. Então, o pai, o Jacó, ele chegou a dar uma túnica somente para um filho, né? E os outros, né? Viram aquela cena, aí tiveram a certeza que Jacó gostava mais de José. Então, a gente tem que ter uma certa delicadeza, porque as crianças, elas são inteligentes, elas são espertas, elas observam muito e elas entendem que tem uma demonstração de afeto maior com o outro, tem um cuidado maior com o outro. Eu vou dar um exemplo, né? Antigamente eu cortava cabelo, eu corto cabelo, atendia na casa, e um dia eu fui na casa de uma moça cortar o cabelo das duas crianças dela, né? Então daí eu cortei do mais novo primeiro e depois cortei do mais velho. Aí eu levei um pedaço de bolo, acho que tinha uns 3 pedaços de bolo, né, que minha mãe tinha feito, eu levei pra eles, eu falei, ah, reparte aí, vocês comem. Só que no fim tinha mais gente lá, daí, né, e daí todo mundo tava comendo bolo e o menino mais velho tava cortando o cabelo comigo, né, só que ele viu o bolo, né, aí ele viu a mãe dele dando pro mais novo bolo, ele viu, e daí ele foi cortar cabelo, então ele entendeu o quê? Né? Olha na cabecinha dele como que é. Ele entendeu o quê? Bom, se minha mãe deu pro mais novo, ela guardou pra mim. Ela guardou um pedaço pra mim, né? Ela lembrou de mim. Ele ficou ali, né, pensando, ela vai lembrar de mim. No fim, né, terminei de cortar o cabelo, ele foi procurar o bolo. Mãe, cadê o bolo? A mãe dele falou, nossa, filha, acabou. Aí, pra quê? Ele chorava, gritava. E eu sentia que não era um choro normal. Vinha de dentro, aquele choro. Ah, e gritava. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo por causa do bolo? Né? Na hora ali, eu parado assim, eu falei, será que é por causa do bolo? E daí o Espírito Santo falou, não, foi por causa do bolo. Foi porque ele viu a mãe dando pro mais novo e ele ficou sem. Então daí eu falei, calma, amor, calma, né? Falei assim, eu vou buscar bolo pra você. Eu vou com você, aí eu vou, pego o bolo pra você. Aí ele ficou, tá bom, tá bom. Só que o que ele queria? Que a mãe lembrasse dele também. Porque se a mãe deu pro mais novo, por que não lembrou de dar pra ele? Eles são inteligentes, eles sabem. Então tudo ele vai criar uma expectativa, né? Pensando, né? Não, ela vai lembrar de mim. Não, ela vai fazer. Ele não vai pensar o negativo, ele vai pensar o positivo. Aí chegou lá, não tava o bolo lá. E daí ele chorou tudo, né? E eu trouxe ele pra ir embora. Peguei o bolo pra ele, ele comeu, mas tipo, ele nem tava ligando pro bolo. Eu falei, gostou do bolo? Gostei. Mas a forma, né, de que como tudo aconteceu, que ele ficou sem bolo, a mãe dele não lembrou dele, eu acho que feriu ele. Ficou, né, mal entendido ali. Então eu falei, meu Deus. Aí da última vez que eu fui lá, tentei agradar ele, levei uma bola. Mas a gente tem que observar. E eu via que o mais novo, ele dava um pouquinho mais de trabalho, né? Então ele bagunçava, chorava e a mãe dele ficava em cima. E ele era quietinho. O mais velho é mais quietinho. Então, é como assim, ah, ele sabe se comportar, eu vou cuidar desse que não sabe. Mas não é assim. Porque daí o mais novo vê que o mais velho fica bravo, né? Quando dá mais atenção, aí começa a provocação. É sempre assim. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com as crianças. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que seria não irritar os filhos, né? Porque às vezes o pai e a mãe cobram uma coisa do filho que eles não fazem. E filho, ele segue exemplo, ele não segue conselho. Então você pode falar, mas se ele olhar para você
Se você não fizer o que você tá falando, ele não vai fazer. Porque para ele serve o que ele vê, não o que falam. Então, tipo assim, não é necessário você falar, filho, você tem que orar, você tem que buscar Deus, se ele não vê você orando. Começa a orar, não precisa nem cobrar a criança. Começa a orar na frente dela, todos os dias, falando com Deus alto para ela escutar como que ora. Você vai ver. De alguns dias, ela vai começar a olhar você e ajoelhar também. Ah, vou falar com Deus também. Então, criança, ela segue exemplos, não conselho. Então, não adianta falar se você não faz. É preciso fazer, mostrar o exemplo para a criança. Criança, se ela repete algo na escola, se ela faz algo mal pro amigo, é porque ela vê as coisas dentro de casa. Então é necessário ter o que? O exemplo dentro de casa. Perto das crianças não falar mal dos outros. Perto das crianças não dá mau exemplo. Né? Mas então procurar o quê? Instruções na Bíblia, no Senhor, na palavra, no ensinamento, através do Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 21 diz assim: Pais, não irrite seus filhos para que eles não desanimem. Você vê que eles desanimam, por quê? Cobra, 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 mas ele não entende. Ele fala, mas tá falando que tem que ser assim, mas não é. Então você vai acabar irritando e deixando ele desanimado, né? Então a gente tem que... Os filhos são herança do Senhor. Então é para Deus, é de Deus, as crianças são de Deus. Né? A gente tem que cuidar da criança é servir a Deus. Né? Às vezes você fica nessa correria, trabalho, não sei o que, não dá atenção para a criança, fica no celular. A gente precisa ter um momento em família, conversar, sentar na mesa, comer junto, né? Porque criança gosta disso. Então a gente tem que entender que há tempo para todas as coisas. Chegou do trabalho, né? Dá um jeito, deixa a casa para amanhã, arrumar amanhã, mas o importante é o que? A paz dentro de casa. Procura a paz dentro da sua casa. Procura cuidar dos seus filhos com amor e dedicação, porque você está servindo a Deus. Então, se você não cuida do seu filho, o coração de Deus também não se agrada. Se você não dá uma atenção, né? Se você não fica ali com ele, não brinca, isso desagrada o coração de Deus. Porque ele deu para você cuidar, para você servir ele. Porque essa criança vai ser alguém para o futuro, alguém para cuidar de pessoas. Então, Deus conta com você. Provérbios capítulo 22, versículo 15 diz assim: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção ensinará a comportar. Então, mas corrigir, às vezes a gente com raiva, né, pega a criança forte no braço e grita. Não é assim. A gente tem que ter o que? Autoridade para falar. Não precisa bater, não precisa esmurrar. Autoridade. Você só precisa olhar nos olhos da criança, fala firme, para que ela entenda. É firme, com ensinamento, com orientação. Não faça isso, porque vai acontecer isso, isso, isso. Faça isso. Eu e sou pai, faz porque você não faz. Não sei o quê. Dá o direcionamento para a criança. Né? Não deixa ela fazer o que ela quer fazer. Ai, deixa, porque senão vai chorar. Não façam isso. Porque quanto mais vai deixando, lá na frente vai piorar a situação. E depois não vai adiantar mais chorar. Aí é só oração. É só clamor para Deus ter misericórdia. Né? Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz assim: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Porque passou dos 7, não tem como mais segurar, porque daí eles querem fazer o que eles querem. Eles não têm uma autoridade. Pai e mãe é autoridade. Pai e mãe vai regrar, vai fazer o que... Isso você pode fazer, isso você não pode. Então tem que ter. Porque nós somos filhos de Deus. Deus também nos corrige, nos orienta, nos ensina. Ele não deixa a gente fazer a torto direito. O Espírito Santo, ele nos conduz. Nós, como os pais das crianças, também temos que ser assim.
corrigir, falar, não, aqui tá errado. Faça assim, filho. Assim você não pode falar assim com as pessoas. Vai magoar o coração delas. Tem que ensinar a vontade de Deus, né? Porque filho, às vezes dá trabalho, né? Dá trabalho. Imagina o coração de Deus. Ele vai cobrar você, não vai cobrar a criança. Porque você precisa ter autoridade dentro da sua casa. Você precisa falar firme com o seu filho, né? Então a gente tem que corrigir, porque se a gente corrige, a gente ama. Agora, se a gente deixa torto direito, ai, não vou deixar, não vou, nem mexa, não vai começar a chorar. Ai, nem faça, não sei o quê. Porque se não quer trabalho. A gente não quer trabalho, a gente não quer lidar com a situação. A gente não quer, né, ensinar, porque cansa, né, tira da paciência. Mas Deus nos deu, Deus te deu os filhos para você cuidar deles por igual, né? O que dá para um, dá para outro. Amor que dá para um, dá para outro. Agrada um, agrada a todos. Fica com um, vem aqui também. Vem aqui, fica os dois aqui comigo. Então é sempre na igualdade. Se fizer diferença, eles vão observar, eles vão reparar. E vai dar, né, tristeza no coração, né, briga dentro da sua casa. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, a gente tem que ensinar a criança, desde pequena, ó, filho, não faça diferença assim, né? Deus ama todas as pessoas, né? Eu quero que você se comporte assim porque Deus gosta. Então sempre fala de Deus, sempre fala de Jesus. Não, Jesus não gosta disso. A mãe segue as coisas que Jesus fala. Então sempre fala de Jesus, de Deus. Não, Deus é bom, Deus vai cuidar de nós. Sempre fala de Deus. Fala para eles colocar sempre Jesus, Deus em primeiro lugar na vida deles. Ensine, né, no caminho que se deve andar. Porque depois lá na frente, tá na rua, tá não sei o quê. Aí depois se cobra. Fala, ai Senhor, meus filhos estão nas drogas. Só põe a culpa nos amigos. Não, porque tá andando com os amigos tal, tá frequentando um lugar tal. Só põe a culpa no outro, nos amigos, não sei o quê. Mas e você? Será que você deu uma boa educação? Será que você colocou ele no caminho certo? Falou de Deus para ele quando era mais novo? Porque só põe culpa no outro. E aqui? Senhor, eu entendo o meu erro. Eu errei, não criei meu filho da forma que deveria ser, né? Agora eu tô aqui buscando por ele. Agora eu tô aqui orando para que o Senhor liberte, para que o Senhor traga para tua casa. Então toma cuidado. Toma cuidado em relação a filho, né? A forma que cria, porque lá na frente vai dar trabalho. Depois não adianta colocar a culpa no outro e não entender que a gente deixou de fazer algo. Então vamos servir aos filhos, né, como serve a Deus. Porque a gente tem que cuidar dos filhos como serve a Deus. Com amor e dedicação, assim como a gente se dedica no seu trabalho, se dedica para o seu marido, tem que se dedicar ao seu filho. Amém? Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, por esse ensinamento, por esse direcionamento. Que a gente possa entender, Senhor, que o Senhor quer que sirva a Ti cuidando dos filhos, né, dando atenção, dando proteção, ensinando no caminho certo, né, e enfrentando as lutas, porque o Senhor é poderoso para dar graça, para fazer com que a gente consiga lidar com as crianças. Em nome de Jesus, nos guia, nos dá força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Repita esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.